O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, já está publicamente pedindo aos Estados Unidos da América e à Europa que suspendam urgentemente todas as sanções energéticas contra a Rússia, para que o Kremlin possa negociar livremente petróleo e gás com a Europa. Steve Witkoff pede para desbloquear completamente todos os gasodutos e oleodutos que vão da Rússia para a Europa, argumentando que isso salvaria a economia europeia. Isso foi publicado hoje pelo Jornal Político. E como exemplo, ele cita a cidade de Schwedt, na Alemanha, onde há uma enorme refinaria de petróleo que antes funcionava totalmente com petróleo russo. Atualmente, a refinaria não opera em capacidade máxima. Eles diversificaram o fornecimento de petróleo e agora não processam mais o petróleo russo. Mas mesmo assim, isso estimula discussões na Europa sobre o fato de que a União Europeia supostamente terá que voltar a comprar gás e petróleo russos. E Steve Witkoff agora está tentando negociar nos bastidores com os europeus, com os políticos europeus, para que eles peçam o mais alto possível pelo cancelamento das sanções contra a Rússia. Vamos discutir esse tema juntos, com base no material da publicação Político. E antes de começarmos, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu. E não esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Então, o jornal Política afirma hoje que Steve Witkoff se tornou o principal lobista na Europa e nos Estados Unidos da América pela retirada das sanções energéticas contra a Rússia. A matéria do jornal Política começa com as declarações de Anna-Kathrin Hoppe. Ela é a prefeita da cidade alemã de Schwedt, que reclama que a cidade pode simplesmente morrer e a cidade tem uma população de 30 mil habitantes. E todos esses 30 mil, supostamente, eram empregados graças à refinaria de petróleo localizada nessa cidade, que sempre funcionou com o petróleo russo recebido pelo oleoduto Druzhba. Essa é uma cidade no leste da Alemanha e Hoppe declara que Berlim deve agir, mesmo que isso signifique voltar a usar o petróleo russo. Mas na opinião dela, vou citar o que ela disse a seguir. As pessoas precisam entender porque é tão desafiador para Schwedt aceitar essa nova realidade económica. Claro, nós não aceitamos a guerra, mas tradicionalmente sempre tivemos boas relações com a Rússia. E assim, ela pede que Berlim comece a agir para retomar o fornecimento de petróleo russo. E como escreve o Político, esses apelos demonstram o crescente dilema da Europa em todo o continente. Um coro crescente de líderes empresariais e políticos está pedindo ao governo que reveja sua postura rígida em relação a Moscou. Enquanto as negociações de cessar-fogo estão em suspenso e a preocupação económica aumenta, na essência, existem muitos obstáculos jurídicos e políticos. Funcionários em Berlim, Bruxelas e outros lugares estão erguendo barreiras e até promovendo novos planos para acabar de vez com a dependência da União Europeia em relação a Moscou. Mas essa reserva não necessariamente vai se manter. Se o clima político mudar, os combates cessarem e setores em dificuldades começarem a exigir acesso ao petróleo russo mais barato. Pela primeira vez em anos, a possibilidade de retomar ou aumentar o fornecimento da Rússia parece viável novamente, segundo a publicação Político. Logo após as tropas do ditador Putin avançarem em grande escala sobre Kiev, a União Europeia impôs sanções contra a principal fonte econômica de Moscou, ou seja, os combustíveis fósseis, isto é, petróleo e gás. De acordo com a Político, 3 anos após, o continente quase se libertou da dependência dos recursos energéticos russos. A importação de gás por gasodutos foi reduzida em 2/3 e o fornecimento de petróleo e carvão por via marítima está totalmente proibido. Mas, como escreve a Político, surge Donald Trump. A promessa do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de pôr fim às hostilidades, deu fôlego às vozes na União Europeia que afirmam que um cessar-fogo pode pronunciar o retorno dos recursos energéticos russos ao mercado europeu. Dizem que, quando os combates acabarem, será possível voltar a comprar tudo da Rússia. A estagnação económica da Europa e os preços do gás e da eletricidade, ainda 2 vezes mais altos do que antes da guerra, só aumentam a tensão. As forças de extrema-direita da União Europeia, desde o Partido da Liberdade da Áustria até o Renascimento da Bulgária, há muito tempo pedem a retomada dos fornecimentos de Moscou. No entanto, agora importantes políticos, como o Ministro da Energia italiano e membros do partido de centro-direita no poder na Alemanha, também não descartam essa possibilidade. Ou seja, eles não estão descartando completamente a ideia de que um dia voltarão a comprar petróleo e gás russos.
Até mesmo o comissário de sanções da Ucrânia disse que seria tolice, no final das contas, não retomar as importações. O setor de energia da Europa também está interessado nessa questão. Como escreve o Político, só na França as empresas de energia Total Energies e Engie declararam que a Europa pode, no final das contas, aumentar em 40% as compras de gás russo, mas isso vai acontecer assim que a guerra acabar. Na Alemanha, esses debates ganham cada vez mais força e políticos tanto dos social-democratas no poder quanto dos democratas cristãos estão discutindo a retomada dos gasodutos Nord Stream da Rússia para a Alemanha, embora Friedrich Merz insista em sancionar esses gasodutos. Ou seja, Friedrich Merz diz que não deve haver nenhum ressurgimento. Mas mesmo assim, na política continuam discutindo se talvez valha a pena retomar. O representante do Ministério da Economia da Alemanha declarou que o país, abre aspas, estabeleceu como meta tornar-se independente do petróleo russo o mais rápido possível e conseguiu isso com sucesso. Mas a pressão, sem dúvida, vai aumentar. Tendo em mente que políticos locais, como o prefeito desta cidade, Sved, continuarão a agitar as coisas e afirmar que, sem o petróleo russo, eles simplesmente não conseguirão sobreviver. E como escreve o Político? Localizada em meio a densos bosques de árvores nos arredores da cidade, a refinaria de petróleo em Schwedt personifica essa mudança. Trata-se da rejeição do petróleo russo, responsável por fornecer mais de 90% do petróleo para Berlim, seu grande aeroporto e uma rede de empresas. Fábricas de papel e processadores de oleodutos enfrentam várias dificuldades na instalação. Mas agora, atenção! Após a interrupção das importações russas, a instalação agora opera com 80% da capacidade e recebe petróleo do oleoduto alemão de Rostock, do porto polonês de Gdansk e do Cazaquistão pelo oleoduto Druzhba. Mas depois o jornal Político acalma um pouco e diz que trazer Moscou de volta para garantir o fornecimento desta refinaria, por exemplo, em Schwedt. Bem, você entende que isso é apenas um exemplo particular, será muito difícil mesmo que as sanções permaneçam puramente políticas e mais políticas do que jurídicas. A questão é que, após o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, a Alemanha assumiu temporariamente o controle da refinaria, retirando da empresa russa Rosneft o pacote de ações majoritário. No entanto, a Rosneft ainda possui ações. Assim, para retomar o fornecimento de Moscou, a União Europeia precisará suspender totalmente o embargo ao petróleo. Da Polónia, permitir o transporte de petróleo russo por sua rede de oleodutos e da Alemanha, obrigar a Rosneft a vender suas ações para bancos e fornecedores na Alemanha. Como pode perceber, não é tão simples assim. Depois disso, será necessário assinar novos contratos jurídicos. Ainda assim, o novo proprietário precisará convencer outros acionistas e fornecedores de que não serão prejudicados por sanções futuras, segundo a publicação. Isso continua sendo, em grande parte, uma questão política. Algo similar ocorre com os gasodutos Nord Stream. Os apoiadores europeus dos gasodutos, que estão em ruínas no fundo do Mar Báltico, exigiram que a Gazprom russa resolvesse suas disputas jurídicas antes que começassem negociações sérias sobre a retomada do fornecimento. O órgão regulador alemão ainda precisa aprovar o fluxo de gás russo. Se houver vontade política, dizem que isso pode ser feito, mas novamente é muito difícil. A Ucrânia é outro caminho potencial para a retomada do gás russo na União Europeia após a guerra, dizem na Europa. Os gasodutos que cruzam a Ucrânia já transportaram metade das exportações de Moscou para a Europa. Mas esses fluxos foram interrompidos em janeiro deste ano, depois que Kiev permitiu que o acordo de trânsito com Moscou expirasse. No entanto, segundo o jornal Político, até agora os principais políticos da Europa mantêm a determinação de encerrar completamente qualquer importação de petróleo, gás e derivados de petróleo da Rússia. Em maio, o chanceler da Alemanha, Merz, prometeu garantir que o Nord Stream 2 não voltaria a operar e até apoiou a imposição de novas sanções da União Europeia contra esses oleodutos. A União Europeia também está acelerando os planos para cessar totalmente o fornecimento russo. No mês passado, Bruxelas propôs um projeto de lei para encerrar completamente a importação de gás de Moscou até 2027. E como declarou o ministro da Energia da Lituânia, Vaičiūnas, abre aspas, está absolutamente claro que já aprendemos a lição de que a dependência da importação de energia da Rússia não vem sem um preço. Então, mais cedo ou mais tarde, teremos que pagar por isso. Não vamos voltar a essa situação. Mesmo um cessar-fogo na Ucrânia não equivale a uma paz duradoura.
Mas, como escreve a publicação, alcançar tudo isso está longe de ser garantido. Existe uma incerteza jurídica em relação à legislação de Bruxelas sobre a recusa do gás, enquanto países como Áustria, Eslováquia e Hungria querem manter a porta aberta para a importação russa. Simultaneamente, Budapeste e Bratislava ameaçam cancelar as sanções da União Europeia contra a Rússia em retaliação. Enquanto isso, o Kremlin reduziu o teto de preços ocidental para o petróleo russo, vendendo-o por meio do exército. Aqui estão esses petroleiros fantasmas com proprietários totalmente opacos. Além disso, a proposta da União Europeia em 2022 de destinar 2 bilhões de euros para ajudar as fábricas que abandonam a energia russa não trouxe nenhum resultado. Pelo menos nos países da União Europeia mais dependentes dos recursos energéticos russos, como a Eslováquia e Hungria. Embora aqui haja questões para os eslovacos e húngaros, em que eles gastaram todo esse dinheiro e porque ainda não encontraram novos fornecedores. E o governo alemão prometeu certa vez 400 milhões de euros para a modernização do oleoduto de Rostock, na Alemanha, e para ajudar essa cidade. O sueco na substituição dos fornecimentos russos. Mas Bruxelas ainda não aprovou novos recursos para essa reorganização. Embora volte a enfatizar, essa fábrica na cidade de Schwedt está operando a 80%, apesar de não receber mais petróleo russo. E agora, na Alemanha, estão começando a manipular fortemente o tema da Alemanha Oriental, insinuando que, bem, vejam, lá vive uma população que por muito tempo esteve sob o domínio da União Soviética. E dizem até hoje, até mesmo pesquisas sociológicas mostram o que isso significa, muitos alemães orientais ainda se consideram cidadãos de segunda classe em comparação com o oeste do país, historicamente mais rico. Enquanto isso, alemães com raízes étnicas russas apoiam a alternativa para a Alemanha quase 2 vezes mais do que seus colegas. Dizem que, por um lado, há muitos russos lá na Alemanha Oriental, por outro lado, há sentimentos bastante pró-Rússia e dizem que os partidos políticos terão que levar isso em consideração. E até se admite a ideia de que a Alemanha Oriental pode, dessa forma, acabar impondo a ideia de que os recursos energéticos russos possam, em parte, voltar ao mercado europeu. Mas a portas fechadas. Os opositores temem que uma mudança brusca da Alemanha simplesmente provoque um efeito dominó em toda a Europa. Porque Itália, Áustria, Bulgária, Tchequia e assim por diante. Eles simplesmente, bem, farão o mesmo. Vão dizer, ouçam, se a Alemanha retomar a compra de recursos energéticos russos, por que nós não podemos fazer isso? A Bulgária fará o mesmo, assim como a Eslováquia e a Hungria. Já nem falo mais nada. Ou seja, isso realmente vai desencadear um efeito dominó. E isso não vai levar a nada de bom. Mas aqui, mais forte do que a pressão interna, é a força externa. De acordo com a Politico, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está enfrentando dificuldades para cumprir sua promessa de campanha de acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Cessar fogo. O ex-astro de reality show hesitou em relação a novas sanções contra Moscou, ao mesmo tempo em que elogiava o líder russo e insistia em apoiar laços econômicos mais estreitos com o Kremlin. A Rússia quer iniciar um comércio em grande escala com os Estados Unidos quando esse banho de sangue catastrófico terminar. E eu concordo, escreveu Trump após uma conversa de 2 horas com Putin em maio. Esses debates também continuam inflamando sua administração, o que é o mais interessante. Enquanto isso, o representante especial da Casa Branca, Steve Witkoff, quer retirar as sanções energéticas contra a Rússia. Segundo 2 pessoas familiarizadas com o assunto, o ministro do Interior, Dag Bergum, preferiria afastar Moscou para abrir espaço para mais importações dos Estados Unidos da América. O que de fato soa bem coerente. De qualquer forma, quem escreve a Político, o setor de energia da Europa está no centro dessa potencial cooperação. Moscou está negociando com Washington sobre a reinicialização do Nord Stream apoiada por investidores americanos. Isso preocupa Bruxelas. Trump e Putin querem dividir o mercado energético europeu e criar esferas de influência separadas na Europa. A cidade de Schwedt também pode ser incluída em um acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a Rússia. De acordo com uma publicação investigativa alemã, investidores americanos estão estudando a possibilidade de comprar ações da Rosneft nesta refinaria na cidade de Schwedt. Isso daria às empresas americanas uma participação majoritária na empresa. Em um universo alternativo, onde a Rússia faz as pazes com o Ocidente e, em particular, com a Ucrânia, Schwedt pareceria muito mais atraente.
Esta é uma citação de Clayton Sigla, analista de energia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. Em geral, a ideia de Steve Witkoff é que a legislação da União Europeia exige que todas essas empresas na Europa sejam totalmente europeias, ou pelo menos não russas. Os americanos estão dispostos a adquirir ações russas em uma refinaria na cidade de Shved, fingindo que já não é mais propriedade russa. Mas, na verdade, lucrar com tudo isso? Vamos ver qual posição vai vencer no final, porque vemos que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, está realmente contra essa ideia. E aqui pode funcionar até mesmo um caráter puramente nacionalista, no sentido de porque os americanos vêm aqui e começam a nos dizer como devemos administrar nossa energia. Vamos ver o que vai sair disso. Mas Steve Witkoff surpreende cada vez mais e sempre de forma negativa. Aqui vou colocar reticências. Deixem sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se todos. Tchau.